Então, pessoal, agora que vocês já assistiram a sua consulta, já explicamos a maior parte do procedimento que vai ser realizado em você. Então, agora a gente vai passar algumas dicas aí para você de pós-operatório, falar um pouquinho também sobre os riscos cirúrgicos que nós temos na sua cirurgia. E qualquer dúvida que vocês tiverem depois ainda, vocês têm toda a chance e direito de vir ainda perguntar novamente para mim aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então agora nós vamos para as orientações das abdominoplastias. Então, a principal orientação que a gente fala no pós-operatório é a forma de andar, Então vai ter que sempre andar murchando a barriga, isso vai proteger você. Agora você vai conseguir, porque com os músculos fechados você vai conseguir segurar a barriga com tranquilidade e vai dobrar em cima da cicatriz, como comprimento de japonês que a gente fala, Então vai abaixar, pôr o bumbum um pouquinho para trás e essa posição nós vamos pôr uma foto ou um videozinho aqui para vocês entenderem. Ela que vai ser por 7 dias. Não deixa por um mês, que nem nas cirurgias tradicionais, que estica demais, aquela coisa, mas a gente uma semana já está pondo você reta novamente. Outra orientação importante é não fazer força, não carregar peso no pós-operatório, as escadas, como eu falei anteriormente, não pode subir e descer por 20 dias, não dá para dirigir por 20 dias, para não ter um risco de ficar saindo, entrando do carro, essas coisas todas. Quanto menos risco tiver nesses 20 primeiros dias, é muito importante. Com relação à atividade física, a gente vai liberar rapidamente, aí 15 dias umas caminhadas, 20 dias mais algumas coisas aí para você poder fazer e ir voltando às suas atividades, musculação de braço e tudo mais, mas a volta total às atividades físicas é 3 meses, que você vai poder pular, correr, abdômen mesmo específico ou exercícios que exijam muito do seu abdômen. Antes disso, nós vamos liberando aos poucos, com pouco peso, até para você não perder a sua qualidade física, até chegar esses 3 meses e estar completamente liberado. E uma última informação muito importante, na orientação ainda pós-operatória, que você deixe sua casa preparada para receber você. Porque é importantíssimo que você tenha uma posição para dormir, que é como se fosse um canivete, que é uma posição que chama de Fowler, que nós vamos pôr uma fotinho aqui para vocês, que é a posição que você vai dormir. Porque é uma posição difícil de fazer e não dá para organizar assim que você chega em casa, tem que estar pronto, para você dormir a primeira noite tranquila. Normalmente, o mais fácil é você alugar uma maca, uma cama cirúrgica, as cirúrgicas levam na sua casa, depois vai buscar, então às vezes até para não ficar no andar superior, transformar a sala, para você não ter que ficar subindo escadas e tudo mais, transformar a sala no seu quarto, então leva essa cama cirúrgica, hoje tem até as automáticas, elétricas que eles alugam para facilitar você levantar da cama, o custo não é tão grande e vale muito a pena. Outras opções também é usar uma poltrona do papai, ou aqueles sofás chaise longue, que são mais longos, que você pode usar um triângulo de espuma nas pernas e vai ficar com o encosto um pouco rebaixado assim, também funciona. Mas a cama cirúrgica, sem dúvida, é a mais adequada. Outra coisa é a questão do sol, Não pode por 3 meses você ter exposição solar direta, Claro que se você tiver de camiseta, não tiver nenhuma outra área de lipoaspiração exposta, se tivesse a cobrir essa área, você pode. Logo depois, um mês, pode entrar até no mar, fazer o que quiser. O que não pode é que a luz solar incida sobre as regiões operadas aí por 3 meses. Depois sim, volta ao normal, lógico, sempre com protetor, horários bons, como todo mundo deveria fazer, mas depois já pode voltar a partir dos 3 meses. E a anestesia que vai ser usada é uma anestesia geral e a mais segura que existe para esse tipo de procedimento, sem sombra de dúvidas. Não precisa ter mais aquele medo da anestesia geral, de não voltar da anestesia. Hoje ela é super segura, os procedimentos, os medicamentos evoluíram demais, os equipamentos também, os sensores, hoje a gente consegue ver até 40 minutos antes que você vai acordar com os sensores aqui que medem até a onda cerebral. Então isso faz com que o procedimento não precise usar tanto anestésico e assim que acaba a cirurgia, em 5 minutos você está acordada e eventualmente vai alta no mesmo dia. O pessoal pergunta, nossa, mesmo com geral? Sim, porque ela evoluiu demais. Antigamente você ficava 3 dias internados, Hoje não, você pode ir à tarde do mesmo dia porque todo o medicamento já foi absorvido e o risco é muito pequeno com a anestesia geral. Então nós vamos falar um pouquinho dos riscos dessa cicatriz, Qual que é? Ela ficar alargada, escurecida, muito clara, ou até os
temidos queloides, que depois eu gostaria que você me perguntasse se não entender, se não souber o que é, ou procurar na internet a respeito dos queloides. Cicatrizes hipertróficas, que são como cordões, que podem ficar uma cicatriz um pouco mais grosseira, né? Então isso é um risco cirúrgico de qualquer cirurgia, e na abdominoplastia não é diferente. Então se você não tiver a cicatrização muito boa, isso pode acontecer. Claro que nós vamos fazer tudo do melhor para você, ponto interno, cola, a gente já entra com pomada antiqueloide desde o começo, não vamos esperar ver se você tem ou não, né? Já vamos usar as placas externas de silicone, tudo que é top para cicatriz, claro que nós vamos fazer para você, mas mesmo assim tem esse risco, né? E é importante você saber para falar assim, até que ponto aceitaria essa cicatriz. Outro risco que a gente fala da abdominoplastia, que é o tão temida necrose, né? Que o pessoal pergunta o que é uma necrose de abdômen. É um risco cirúrgico, principalmente em fumantes. Os fumantes têm um risco bem maior de ter. Claro que hoje a gente evoluiu muito a técnica e a gente consegue um índice muito pequeno de necrose. Mas necrose basicamente é morrer um pedaço da pele em algum momento ali. E com o passar do tempo vai se transformar numa ferida que vai ser tratada, e a cicatriz, claro que não é agradável, que quando termina o processo todo, a cicatriz não é tão agradável. Às vezes a gente consegue repará-la, às vezes não. Mas é uma coisa que não é tão comum. Graças a Deus aqui a gente nunca teve nenhum caso de necrose grande, então é uma coisa que a gente pode ficar bastante tranquilo, mas a pessoa tem que saber que também é um risco. Outro risco que a gente fala é o seroma. O que é o seroma? Depois que a gente faz a cirurgia, principalmente agora que a gente faz as cirurgias bem mais avançadas, com associação de vibroliposcultura no mesmo tempo cirúrgico, então o procedimento é um pouquinho maior, pode acontecer de você ter uma diluição daquela gordura, dos tecidos internos, e formar que nem um líquido, um óleo ali dentro, que às vezes precisa remover. Normalmente eles saem pelo próprio dreno que você vai usar, né, no pós-operatório, ele sai por ali, por isso, aliás, que a gente usa o dreno, mas às vezes, mesmo depois que a gente tira o dreno, fica uma pequena lojinha ali com um pouquinho, e às vezes a gente precisa puncionar para tirar. Não causa nenhum transtorno pós-operatório, nenhum risco, mas é mais para você saber que isso pode acontecer também no pós-operatório. Tem um risco que a gente tem que falar hoje, é bem explicado nas redes, em todo lugar, né? Porque está se falando muito a respeito, que aumentou a incidência, não só por causa das cirurgias, né? Até por voos, até o Covid aumenta, que é a trombose. O que é a trombose? A trombose é um coágulo que se forma em uma veia profunda das pernas, normalmente, e isso faz com que você tenha um problema na circulação. A trombose nem é tão problema, que você pode tratar, ok. O problema é se ela soltar um coágulozinho e ele ir para o pulmão. E aí ela vira uma embolia pulmonar. Mas a embolia é uma coisa muito grave, por isso que você vai ver que a gente faz uma prevenção muito grande. Você vai usar meias elásticas, uma bota pneumática que vai massagear a sua perna, aquecer durante todo o procedimento, para a gente diminuir esses riscos. Mas é um risco, né? E em alguns casos a gente tem que usar até anticoagulante, dependendo do tamanho da cirurgia, se a paciente é fumante, se a idade do paciente, o tamanho do procedimento. Então, esse é um risco que a gente sempre fala para vocês, que ele não é tão grande, mas que a gente tem que prevenir ainda mais, porque as complicações são muito trágicas, e por isso que nós vamos pegar muito forte nessa questão, pôr vocês para andar logo depois que você acorda da cirurgia. Vai ser super importante a deambulação precoce e todos esses outros procedimentos que vão estar aí para te proteger, né? Então, assim, claro que vai ter os inchaços, né, que vocês vão ter que tratar no pós-operatório, aí vai ter que ser uma série de drenagens linfáticas que vão ser feitas, que nós vamos orientar, que você vai fazer para tirar o inchaço, os riscos de fibrose, que se você não fizer direito as drenagens, aumentam muito o risco. O que é a fibrose? É uma cicatriz interna, então ela pode formar cordões lá dentro, né, deformidades que a gente tem que falar que é um risco cirúrgico, mas pode acontecer, principalmente se não fizer adequadamente as drenagens linfáticas, né? Temos as profissionais específicas, a gente sempre fala fazer com fisioterapeuta, tem um pessoal que a gente pode indicar aqui para você, mas é importante que você, se for fazer com a sua, que ela também esteja adequada, com muita experiência de pós-operatório, para você não incorrer tanto nesse risco de fibrose, né? A fibrose é uma coisa muito chata e difícil de se corrigir depois. E o último risco assim, mais importante que a gente fala é o da recidiva da diástase, né? Então, quando a gente fecha aquele músculo, como eu expliquei na consulta, por algum motivo, por uma falta de cuidado, né, que nós vamos falar um pouquinho depois dos cuidados, ele abrir novamente. E isso, às vezes, precisa fazer novamente o fechamento ou até deixar como está. Claro que nunca abre novamente
tanto quanto estava, mas isso é muito comum acontecer quando a paciente faz algum esforço excessivo, exagerado no pós-operatório, ou tossindo, ou espirrando. Por isso a gente pede para tomar um cuidado, colocar almofada caso for espirrar, for tossir, né? Usar a garganta, faz um barulhão lá, mas não força no abdômen, porque é importante que isso não force para não abrir novamente. E o principal que a gente sempre pede para vocês, né? A escada, não ficar subindo e descendo escada, que é um dos maiores riscos aí para abrir a diástase, e também no banheiro, não ficar muito tempo fazendo força. Espera, tenha paciência, use as orientações que nós temos para o intestino funcionar normalmente para evitar que a gente tenha essa recidiva pós-operatória. Os demais riscos, né, são o risco de qualquer cirurgia, infecção hospitalar, sangramento interno, que às vezes precisa voltar para o centro cirúrgico para queimar aquele vasinho. Então não é nenhum risco importante, mas é uma bula de remédio aí cheia de coisinhas que podem acontecer nos intervalos aí. E claro, nós vamos fornecer tudo isso por escrito para você no pós-operatório, para você ver os riscos, para você ver se você aceita ou não esses riscos. Faça um bom exame de consciência, né? E para também ajudar a gente no pós-operatório e não aumentar esses riscos. Então é importante que você saiba todos, esclareça todos comigo antes de fazer seu procedimento. O resto realmente é bastante coisinhas, mas coisas simples, fáceis de resolver se acontecer. E assim, sempre importante lembrar que nós vamos fornecer todas essas orientações, esses riscos por escrito para você logo após a consulta, para você ter em mãos, rever, pensar sobre esses riscos e ver se vale realmente a pena seu procedimento, tá bom? Estou à disposição para qualquer esclarecimento aí. Lembrando que aqui nós somos uma família e agora você faz parte também dela, né? Sempre nós vamos nos colocar no seu lugar, toda a equipe, para tudo que você for sentir, nós vamos entender o que você está sentindo, vamos estar preparados para te dar toda a atenção, todo o cuidado. Desde a internação vai ter uma pessoa lá te esperando para fazer sua internação. Ninguém toca em você antes de falar comigo no centro cirúrgico, né? Vamos conversar ainda, tirar suas últimas dúvidas. Depois você vai acordar da anestesia, nós vamos estar todo o tempo do seu lado, você vai acordar já encontrando comigo, uma pessoa conhecida, então você vai ficar bem tranquila. E também na hora da alta, né? Eu vou pessoalmente, ou no máximo quem vai é no meu assistente principal, nunca você vai ficar desamparado em nenhum momento. Isso vai te dar uma tranquilidade muito grande e principalmente depois de saber todos os cuidados que vão ter, né? No pós-operatório também nós temos tudo por escrito para você, até o que vai comer nós temos lá, então vai ser uma coisa bastante tranquila. Tem a versão digital para você deixar no seu celular, então ali você pode consultar a qualquer momento e você vai ter sempre acesso direto a mim, né? No meu WhatsApp, todos os números que você pode imaginar, vai ser impossível não me achar. Espero que você tenha gostado dessa consulta, que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas, que essa apresentação também sirva para você entender o pós-operatório, os riscos que você tem e esclareça tudo antes de fazer sua cirurgia. Você vai ter o direito de esclarecer essas dúvidas também nos seus retornos, né? E quando você voltar aqui, nós vamos esclarecer 100% para você chegar super bem para a sua cirurgia. Um grande abraço e até mais!